A paz do Senhor, igreja. Opa, calma aí. Eita, tá forte aqui, né? Misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia a todos. Sempre é uma bênção e uma oportunidade abençoada de poder ministrar a palavra do Senhor, mas também, juntamente com isso, uma grande responsabilidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem para ministrar para nós nesta manhã, né? Para nós como igreja do Senhor. E eu louvo a Deus por mais uma manhã, por estarmos aqui. Eu louvo a Deus pela vida, né? Já parou para agradecer hoje pela vida que o Senhor nos concedeu? Por estarmos aqui, tudo isso é motivo de gratidão ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E eu quero trazer uma mensagem que tem como tema, enquanto ainda é hoje. Você pode repetir comigo, por favor? Enquanto... Calma aí, vamos junto, vamos fazer, a gente pode fazer isso mais bonito. 1, 2, 3, enquanto ainda é hoje. Glória a Deus, glória a Deus. E eu quero, então, convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 14. Carta aos Hebreus, lembrando que o escritor de Hebreus, tem hora que você fala automático, carta de Paulo aos Romanos, então você tem que segurar quando é Hebreus, porque Hebreus não diz quem é o escritor, né, dessa carta abençoada aí que tem para as nossas vidas, que inclusive o PG está estudando a carta aos Hebreus, né? Então glória a Deus, Hebreus aí o contexto está sendo bem enraizado nos nossos corações. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, versículo 7, capítulo 3, por isso o Espírito Santo diz, hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto meus feitos durante 40 anos. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse, seu coração sempre se desvia de mim, vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Portanto, irmãos, cuidem, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é diante da tua santa presença que estamos, Senhor, nesta manhã, para te louvar e te exaltar, Senhor. E, Senhor, aquilo que o Senhor tem para transmitir à tua igreja hoje, eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos dê graça, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, venha nos dar o espírito de sabedoria e revelação, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus, amém e amém. Amados, essa carta de Hebreus, ela é interessante porque ela se preocupa em apresentar Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote, como Jesus, aquele vindo de mulher, mas filho de Deus, ele era superior aos anjos, ele é superior aos anjos, superior a qualquer autoridade, porque tudo foi entregue nas mãos dele. E no capítulo 3, nos versículos iniciais que tem nessa carta, Hebreus ele escreve, ele fala que ele traz uma relação com Moisés, no qual Moisés, ele foi um servo fiel a Deus, diante do chamado que o Senhor o concedeu. Moisés, ele após viver anos ali no próprio Egito, depois fugir, ficar 40 anos no deserto, ele é chamado e convocado pelo Senhor para uma grande obra, libertar o povo de Israel do Egito.
E nós vemos então que o escritor hebreu se preocupa em apresentar Cristo como superior a Moisés, como alguém além de Moisés, alguém no qual em Moisés estava a casa de Deus no qual ele era servo, e no Cristo ele é a casa do Senhor, no qual eu e você fazemos parte. Eu e você somos parte da casa de Deus. Eu e você somos parte daquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, que estaríamos juntos com Ele diariamente. Glória a Deus por isso. E nós então, dando sequência a esse texto, no versículo 6 até, o escritor ele fala que mas Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus, e nós somos a casa de Deus, se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Nós acabamos de falar, somos casa de Deus, mas há uma pequena condição aqui que o escritor ele nos passa. Ele fala assim: nós mantivermos corajosos, firmes em nossa esperança gloriosa. Que esperança é essa? A esperança é que um dia nós iremos para a eternidade com Cristo, e estaremos servindo juntamente com Ele para todos sempre. A esperança no qual não haverá mais dor, mais tristeza, mais choro, mais luto, mais desemprego, mais dificuldade, mais crise, não haverá mais contenda, nada disso haverá, porque nós estaremos com Cristo para sempre. Essa é uma esperança, a esperança no qual nós um dia, nós estávamos totalmente destinados para o inferno, mas por meio de Cristo nós fomos alcançados e Ele nos concedeu essa esperança viva, essa esperança maravilhosa. E continuando então o texto, agora nós chegamos no versículo 7, e eu não sei se você reparou na sua Bíblia, mas do versículo 7 até o versículo 11, ele está aqui, o escritor, referenciando os Salmos do número 95. Salmos de número 95, no qual ele traz aqui essa questão do povo de Israel. E vamos ler aqui, ele diz o seguinte, o primeiro versículo: por isso o Espírito Santo diz, e eu já paro por aqui. Por isso o Espírito Santo diz. O escritor aos Hebreus, ele se preocupa em escrever e utilizar toda a Bíblia para trazer argumentação para aquilo que ele estava dizendo à igreja do Senhor. E se você olhar no texto de Salmos número 95, se eu não me engano, versículo 7, fala que ali, se puder abrir por gentileza, Diogo, Salmos 95, versículo 7. Versículo 7, espera aí, glória a Deus, ele fala no versículo 8, versículo 7 parte B, quem dera vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz, não endureçam o coração, aleluia. O escritor ele se preocupa em dizer que quem está falando naquele momento é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez ele trazer ali Salmos 95, colocar diante do povo ali, daquela igreja, aos cristãos que iriam receber aquela carta, falando, por isso o Espírito Santo diz hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Essa referência aqui de Salmos 95, ela vai mais longe ainda, porque está baseada em Êxodo capítulo 17, versículo 1, no qual o povo de Israel está na peregrinação. Durante alguns anos já, foram libertos por meio de Deus, através das 10 pragas, no qual o Senhor, depois da 10ª praga, amoleceu o coração do faraó e liberou o povo, para poder peregrinar no deserto, com uma esperança, a terra prometida. E aqui citando Êxodo 17, diz que o povo chegou ali no deserto, numa região ali no deserto, e começou a reclamar a Moisés. Eles estavam com sede,
Eles estavam ali sedentos, então eles chegam diante de Moisés e eles falam: Moisés, eu quero água. Moisés, provém para mim agora a água, porque nós estamos com sede. Moisés, ao ouvir isso, ele começa a ficar até preocupado, porque a Bíblia nos fala que eles começaram já a cogitar, a apedrejar Moisés, devido àquela necessidade, devido àquilo que eles estavam ali precisando. E após isso, Deus é maravilhoso, e Deus ele diz então para Moisés: então vai adiante, vai ali naquela rocha, e eu me colocarei diante de você, e você ferirá a rocha, e de lá sairá água. Quantas vezes eu e você deixamos de ver aquilo que o Senhor já tem feito, e só olhamos aquilo que nós não temos, olhamos só aquilo que está faltando, olhamos só aquilo que nós precisamos. O povo de Israel, durante a peregrinação, eles viram que Deus sustentava a vestimenta deles, Deus sustentava o calçado deles, Deus ele dava um alimento fresquinho que vinha do céu toda manhã. Deus ele dava cordonizes, porque o povo pediu carne, então Deus mandou carne. Tudo isso Deus ele estava cuidando. O deserto é um calor intenso, então Deus mandou uma nuvem para cobrir o povo durante a peregrinação, era o ar-condicionado da época. Deus, até mesmo à noite, diante do frio, que no deserto é muito frio, Deus mandou então uma coluna de fogo para esquentar, ar-condicionado e aquecedor, vindo de Deus. Tudo isso era o cuidado que Deus estava tendo com aquele povo. E aquele povo chega diante de Moisés e fala: nós vamos morrer de sede. Deus nos trouxe até aqui no meio do deserto para morrermos de sede. Deus nos trouxe até aqui para que nós venhamos a falecer. Não olhava tudo aquilo que Deus tinha feito. Eu e você precisamos a cada dia, igreja, a olhar tudo o que o Senhor tem feito, a olhar as benevolências, as bênçãos, aquilo que o Senhor ele tem nos concedido, o presente da salvação em Cristo Jesus, a gratidão por estarmos respirando, a gratidão por estarmos com a nossa família, a gratidão por termos onde dormir, onde se alimentar. Tudo isso vem das mãos do Senhor. Tudo isso são coisas que o Senhor nos concede, e nós precisamos ser gratos a Deus. E com certeza, se eu abrir o microfone aqui, tem muitas necessidades, cada um de nós temos uma necessidade. Sabemos exatamente, se você falar o que você precisa, você já vai falar na hora. Mas confie em Deus, seja grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, que Ele continua cuidando de você. Ele não parou o cuidado sobre a sua vida, Ele continua o mesmo, Ele não mudou. Aleluia, glória a Deus. E o que é lindo é que quando Deus fala a Moisés: vai até o monte Sinai, ali diante da rocha no Sinai, e você deve ferir a rocha. E eu quero fazer um parênteses aqui, rapidamente. Olha, na teologia nós temos o estudo de tipologia de Cristo, no qual nós vemos Cristo no Velho Testamento. E quando eu estava meditando nesse texto, percebe que em Êxodo, eu vou até abrir aqui para ser bem fiel ao texto, Êxodo 17, versículo 6, eu me colocarei diante de você sobre a rocha no monte Sinai, bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Percebe? Jesus, ele fala: quem tem sede vem a mim. E quem se colocou diante da rocha para ser ferida, para dar água ao povo do deserto?
Deus. É o mesmo Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para ser a nossa rocha, no qual foi ferido pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos beber dessa água viva que veio do céu. Aleluia! Isso é maravilhoso, igreja. Nós vemos a relação do Velho Testamento com o Novo Testamento, com o lugar onde foi a lei mosaica, agora com a nova aliança em Cristo Jesus, a rocha no qual alimentou e saciou a sede do povo no deserto, é a mesma rocha no qual eu e você nos saciamos diariamente diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus, e Paulo relata isso, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele fala: e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia, glória a Deus, mas voltando agora para Hebreus, aqui ele fala assim: hoje se vocês ouvirem sua voz, não endureçam seu coração. Sabe o que me faz pensar isso? Que Deus sempre está falando. Não diz aqui no domingo, a partir do ano de 2026, Deus vai falar. Não fala após a igreja ser iniciada, a Assembleia de Deus Zona Sul ser iniciada há 8 anos atrás, Deus vai começar falando. Não. A Bíblia é bem clara e ela fala para nós hoje, ou seja, imediato, a todo tempo. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está falando conosco. E ele fala: hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ou seja, é possível escutar a voz, mas é possível estar com o coração duro. Tem hora que nós ouvimos o Senhor fala conosco, nós saímos do culto e falamos: fui edificado, fui abençoado por essa palavra, mas o nosso coração está duro e endurecido pelo engano do pecado. Deus, Ele continua falando, igreja. Deus, Ele continua ministrando. Deus, Ele continua falando conosco. Aleluia. Mas ele fala: cuidado, não endureçam o coração, não permitam que o seu coração fique endurecido, fique travado, e impeça de ouvir aquilo que o Senhor tem para distribuir à tua igreja, ao teu povo. Aleluia, glória a Deus. No versículo 12, pulando então aqui esse trecho, nós já falamos, mas o versículo 12 ele fala então: portanto, irmãos. Sabe o que é lindo? Que nós vemos a palavra irmãos. Ele não está falando com um povo incrédulo, ele não está falando com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ele não está falando com pessoas que não têm noção do que é evangelho. Ele está falando sim com irmãos em Cristo, do mesmo Pai, nosso Deus Altíssimo. E ele fala que nós então que encaixamos nessa casa de Deus como irmãos em Cristo, ele diz: cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso. Aleluia, aleluia. O coração perverso. Coração perverso é um coração no qual está dominado pelo pecado, está dominado pelas intenções da nossa carne. Se há uma luta diária que eu e você precisamos batalhar diariamente, é contra a nossa carne, é contra as nossas vontades, que muitas vezes são contrárias àquilo que o Senhor Ele tem para nós, aquilo que o Senhor planejou para nós. Mas precisamos estar atentos, igreja, porque Ele diz: cuidem, ou seja, exige um cuidado meu e seu. Há uma responsabilidade aqui minha, sua, cuidar do nosso coração, cuidar daquilo que passa em nosso coração. Muitas vezes, durante o dia, passam inúmeros pensamentos em nossa mente,
Mas tem um pregador, pastor Lucinho, ele fala que nós não podemos impedir o mau pensamento entrar em nossa mente, mas a gente pode impedir que ele venha enraizar em nossa mente. Ele cita até a analogia: eu não consigo impedir de um pássaro passar por cima da minha cabeça, mas eu consigo impedir de um pássaro criar um ninho na minha cabeça. O cuidar do coração é cuidar da nossa mente, é cuidar dos nossos pensamentos, é ser vigilante. Se há algo que vem como vontade, algo carnal, nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu careço de Ti, eu sei que é somente pela Tua graça e misericórdia que eu estou de pé ainda, então eu peço, Espírito Santo, me ajude a cuidar do meu coração. Aleluia, aleluia. O cuidado é uma responsabilidade pessoal e coletiva também. Quando estamos como igreja, quando nos reunimos, quando participamos como igreja de Cristo, nós estamos cuidando também do coração um do outro. Nós também estamos cuidando do coração do nosso irmão. Quando temos os PGs, o que está acontecendo ali no PG? Está tendo um estudo bíblico, está tendo um estudo bíblico, mas está tendo um cuidado com o coração do meu irmão e da minha irmã. Aleluia, glória a Deus. Que ninguém desenvolva um coração perverso e incrédulo. A incredulidade nos afasta do Deus vivo. Ontem tivemos o AD eles aqui. Cadê o presbítero Fábio Zamana? Acho que hoje ele não conseguiu vir, mas o AD ele estava aqui, foi uma bênção. E o nosso querido presbítero Fábio Zamana, ele trouxe uma mensagem em Marcos capítulo 9, no qual fala do pai que leva o seu filho endemoniado. Um menino que estava ali passando por situações adversas. O seu pai, num desespero, eu imagino, tentou inúmeras coisas para que o seu filho fosse curado. Nem mesmo os discípulos de Jesus conseguiram curar aquele menino. Mas eles chegam diante de Jesus. E Jesus ele fala: que geração incrédula e perversa. Até quando suportarei? Mas após isso, Jesus ele fala com aquele pai e ele dá uma esperança para aquele pai. Tudo é possível ao que crer. Aleluia. E o que é lindo é a sinceridade daquele pai. Porque ele fala: Senhor, então mestre, me ajude na minha incredulidade. Glória a Deus. Aleluia. Se tem algo que eu e você precisamos batalhar, e esse é o centro desse trecho agora, é a incredulidade. É a incredulidade. A incredulidade é o oposto ao quê? A fé. E a nossa salvação vem por meio do quê? Da fé. Você entende que quando nós alimentamos a incredulidade em nosso coração, a gente está distanciando do nosso alvo, que é Cristo. Nós estamos distanciando daquilo que nós confessamos, daquilo que nós falamos que iremos servir até a morte. Quando somos alimentados pela incredulidade. E o que seria incredulidade? Nós não cremos mais que Deus pode fazer um milagre. Nós não cremos mais que Deus pode salvar a vida de um parente, de um familiar. Nós não cremos mais que Deus ele pode mudar a minha vida. Não cremos mais que Deus pode me dar graça a abandonar um pecado, um vício. Achamos agora que está tudo bem. Vamos vivendo dessa forma. Mas o coração está perverso. O coração está incrédulo. Mas nós, igreja, precisamos lutar contra isso, porque a nossa salvação que nós proferimos, que nós confessamos com a nossa boca, é por meio da fé, somente pela fé em Jesus Cristo. Quando a incredulidade cresce, o relacionamento com Deus enfraquece. Quando permitimos que a incredulidade cresça em nosso coração, o nosso relacionamento com Deus fica distante, fica morno, chega a ficar frio. E por isso que agora ele chega no versículo 13. O versículo 13, ele começa e ele já diz o seguinte: advirtam uns aos outros, todos os dias. Percebe que
a palavra aqui, advertência uns aos outros, significa uma perseverança cristã não individual. Você precisa estar em comunidade. Você precisa estar em conjunto com o seu irmão. Você precisa estar em comunhão com o seu irmão. A advertência uns aos outros não é apenas uma responsabilidade do pastor ou preletor que está aqui na manhã pregando. A advertência de uns aos outros, ela é uma responsabilidade minha e de cada um que está aqui sentado e participando deste culto. Eu e você temos uma responsabilidade de advertir uns aos outros. Então quer dizer que agora você vai ver seu irmão pecando e já vai chegar na voadora nele falando assim, você está pecado, está em pecado. Não, não é isso. Mas é com sabedoria, é com discernimento. Você fala assim, meu irmão, aluno do pastor Alencar, ele está andando por esse caminho, e você sabe que ali ele vai cair. Você sabe que ali, diante daquilo que ele está percorrendo, e você, com sabedoria, com discernimento, você fala, meu irmão, seguinte, se você continuar dessa forma, se você continuar seguindo esse caminho, não vai ser bom para você, não vai ser bênção na sua vida, vai afastar do propósito, do plano que Deus tem na sua vida, e Deus tem um plano maravilhoso, de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Isso vai te afastar do propósito de Deus, daquilo que o Senhor planejou desde a eternidade, a Bíblia nos fala. Então você fala, você adverte, a pessoa vai seguir? Deus ajude que sim, mas a advertência foi feita. E a Bíblia nos fala, advirtam uns aos outros. Ou seja, meu irmão, se você está sendo advertido por algo, seja humilde. Vamos ser humildes, nenhum está isento de receber uma advertência, meu irmão. Todos nós estamos no mesmo barco, todos nós aqui somos carne, todos nós aqui estamos sujeitos às inclinações da nossa carne, todos nós aqui precisamos da graça do Senhor diariamente. Por isso, se o Senhor usar a vida de alguém para trazer uma advertência na sua vida, ou até mesmo através da palavra pregada ou lida na sua casa, receba essa advertência. Receba essa advertência, isso vai te ajudar a trazer em nós, como igreja, uma igreja madura, uma igreja no qual o Senhor Ele vai buscar uma igreja que sabe receber advertência, Ele vai buscar uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja purificada, uma igreja que entende e compreende os planos do Senhor para ela. Aleluia! Cuidem então, advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje. Interessante, né? Um livro escrito 70, 80 depois de Cristo, e ele usa o termo hoje, diário, todo dia. Há um senso de urgência aqui. Há um senso de nós entendermos que, enquanto ainda é hoje, a graça do Senhor continua nos sustentando. Enquanto ainda é hoje, a voz do Espírito Santo ainda está falando. Enquanto ainda é hoje, o Senhor está tocando nossos corações e nossas vidas. Enquanto ainda é hoje, o meu irmão está sendo usado para divertir a minha vida, para que eu seja mais santo e mais agradável ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto ainda é hoje, ainda há esperança, meu irmão. Enquanto ainda hoje, ainda há esperança para que nós venhamos a nos arrependermos do nosso coração perverso, nos arrependermos da nossa incredulidade e deixar que o Senhor, Ele venha reinar em nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Enquanto ainda hoje é o tempo presente, igreja, enquanto estamos vivos, há graça disponível para nós. Aleluia. E o objetivo dessa advertência aqui é que ninguém seja enganado pelo pecado. O pecado engana e ele gera em nós um endurecimento em nosso coração.
O que a gente achava que era pecado, agora não é mais. Por quê? Nosso coração está endurecido. Nós nos adaptamos e nos amoldamos ao padrão deste mundo, totalmente contrário a Romanos 12. Adaptamos à realidade do mundo atual. Mas a Bíblia nos fala que isso só vai gerar em nós um coração endurecido e uma incredulidade. Mas ainda é hoje. E se é hoje, há esperança. Há esperança para nós nos arrependermos. Há esperança para nós guiarmos a nossa vida para vivermos conforme a vontade dEle. Eu e você, meu irmão, temos uma responsabilidade. Você vai sair com essa responsabilidade hoje. Você tem que alertar o seu irmão. Casados aqui, namorados, pais, filhos. Filhos, vigiem muito de como você vai divertir o seu pai, hein? Mas, casados. A melhor pessoa para divertir o seu coração e a sua vida é a sua esposa. Porque ela te conhece exatamente como você é. Ela conhece seus momentos de que você está super ali numa presença de Deus, mas ela conhece também quando você está estressado e irritado. Ela sabe de tudo. E quando ela te advertir, seja humilde. Seja humilde. E receba essa advertência com amor. Porque com certeza o seu cônjuge, seu familiar, ele se preocupa muito para morar no mesmo céu que ele vai morar. E para isso, nós precisamos estar com o coração alinhado com o coração de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Enquanto ainda hoje, significa no tempo presente, enquanto estamos submetidos ao tempo e a essa vida, vamos nos advertir uns aos outros. E tem um comentário aqui que eu gostaria de ler, da NVI, da Bíblia, o comentário da NVI, do versículo 12 ao 13, eu separei aqui para nós lermos juntos. O versículo 12 e 13 descrevem esse processo que ocorre no fundo de um coração de um homem, quando não há o fortalecimento constante da exortação mútua, um processo que é inicialmente invisível a qualquer observador. Primeiro, a semente da incredulidade tem permissão para germinar. Depois, pensamentos maus e desafiadores de Deus começam a se espalhar. Esses gradualmente passam a dominar toda atitude até que todo o caráter é mudado. Uma nova tendência está no controle da pessoa envolvida. Sua resposta básica a Deus já não é agora o sim e submissão que ele professou no batismo. Essa é uma frase de John Schneider no livro A Carta aos Hebreus. Aleluia. Nem precisa explicar esse trecho. Mas nós precisamos estar vigilantes enquanto ainda é hoje. E por fim, o versículo 14 ele fala: porque nós tornaremos participantes de Cristo. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Nos tornaremos participantes de Cristo. Você quer ser participante de Cristo? Então ainda é hoje para nós alinharmos nosso coração com Deus. Então ainda é hoje para nós nos arrependermos e voltarmos nossos olhos para Cristo. Então ainda é hoje para que nós venhamos a advertir uns aos outros, hoje sendo a advertência do Senhor por meio da palavra, que começou por mim na minha casa, na segunda-feira, na leitura devocional, e aí ficou advertindo todo dia, até chegar no domingo. Então, enquanto ainda é hoje, igreja, seremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firmes até o fim a confiança que nele depositamos no início. A mesma fé que te levou a iniciar o seu relacionamento com Cristo, no qual você estava totalmente longe e afastado de Deus, é a mesma fé que vai te sustentar para que você venha terminar a sua corrida e ser participante de Cristo. Aleluia. O grupo de louvor, por gentileza.
Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Queridos, o alerta que Hebreus ele traz aqui para nós não é uma ameaça dura para nossas vidas, não entenda dessa forma, mas é um chamado amoroso e um cuidado de um Deus que não quer que seus filhos se afastem. Se tem uma coisa que um pai e uma mãe ele procura fazer, é todos os meios e maneiras para que o seu filho venha sempre estar perto, sempre estar junto. E esse é o nosso Deus. O nosso Deus deixou palavras, enquanto ainda é hoje, para que eu e você venhamos a estar mais perto dEle. Aleluia. E olhando para o povo no deserto, mesmo diante da murmuração, Deus continuou sendo presente na vida deles. O mesmo Deus que adverte é o mesmo Deus que cuida. O mesmo Deus que alerta é o Deus que nos sustenta. Aleluia. Talvez nessa manhã o seu coração não está mais sensível como era antes, como estava antes diante do Senhor, mas ainda é hoje, gente. Mas ainda é hoje. Hoje é o dia de nós deixarmos o Senhor transformar os nossos corações. Eu vou pedir que o grupo de louvor puder cantar. Qual que vocês separaram? Estamos em conexão, glória a Deus. Eu falei Deus de Milagres, mas é Caminho no Deserto o nome. Esse nome de música não é comigo não. Aleluia. Eu quero que nós venhamos a nós agora como igreja adorar esse único Deus. Esse Deus, um Deus de milagres, um Deus que abre um caminho no deserto, um Deus que abriu um caminho na minha vida e na sua vida, onde não havia esperança, onde estávamos totalmente destinados à perdição eterna, mas um Deus que se encarnou como homem, e se padeceu como homem, para morrer numa cruz, para que esse milagre da ressurreição, da morte de Cristo, nós viéssemos a ser perdoados, onde não há mais nenhuma condenação para aqueles que são participantes, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh Deus, enquanto você canta, enquanto você declara essa verdade, o espírito de incredulidade vai embora em nome de Jesus. Espírito de incredulidade, você não faz parte. Nós somos filhos, e como filhos, nós cremos em um Deus. Oh, Espírito Santo, faça a obra nesta manhã. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você que está enfermo, creia, Deus pode te curar agora.
Jesus. Oh, Jesus. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade? Levanta sua mão. Levanta sua mão bem forte. Você que está do seu lado, coloque a mão no ombro dessa pessoa. Você vai ser um canal de bênção agora na vida do seu irmão e da sua irmã, porque a igreja do Senhor somos nós. Eu e você carregamos algo de Cristo. Eu e você temos uma responsabilidade. E você vai começar a clamar agora. Nós declaramos: esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, o Deus de milagres. Coloque a mão no seu ombro e comece a orar agora. Começa a declarar: Senhor, eu declaro a cura em o nome de Jesus. Senhor, Espírito Santo de Deus, nós cremos que queremos um Deus poderoso, um Deus que não mudou, um Deus que é o mesmo, e nós clamamos: cura com o teu poder. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós clamamos: toca, Senhor. Jesus, dor nos ossos, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus. Dor de cabeça, seja repreendida em o nome de Jesus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, qualquer enfermidade seja, Senhor, repreendida pelo teu poder, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus, porque nós cremos num Deus de milagres, nós cremos num Deus que é o mesmo, que não mudou, que permanece diariamente, falando, advertindo, curando, sustentando, dando graça, levantando o caído e dando força para permanecer em pé, em o nome de Jesus.
já se faz tarde.